Olá, para você que está aqui me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Astrologia Clássica. Eu sou Ana Rodrigues e hoje nós vamos conversar sobre viagens. Novamente, já tem alguns vídeos aqui no canal sobre viagens, mas numa abordagem de astrologia natal para identificar as promessas do seu mapa natal de viagens, de mudança para outros países e tudo mais, né? Se você não assistiu, assista, são bem legais, aí você já pode identificar algumas coisas na sua carta. Mas hoje eu vou trazer um outro tema e um outro ramo da astrologia também. Nós vamos falar do ramo da astrologia eletiva, para escolher momentos auspiciosos aí para se realizar uma viagem, tá bom? Então fica aqui comigo até o finalzinho do vídeo, porque são dicas bastante preciosas, né? E eu também vou dar algumas instruções aqui sobre o ramo da astrologia eletiva, certo? Aproveite e se inscreva no canal, quem ainda não se inscreveu, e torne-se membro. Vai ter mais um vídeo toda semana, é vídeo exclusivo, né? No último vídeo eu falei sobre técnicas de retificação do horário de nascimento, mas tem muito mais, ali já tem bastantes vídeos e a ideia é continuar toda semana com um vídeo a mais. E se você quiser aprender astrologia para se tornar astrólogo, eu tenho os cursos de formação lá na plataforma EAD, aprenderastrologia.com.br. E ali você pode começar do zero. No curso de Astrologia Clássica Natal 1, a gente começa do zero total. Então, mesmo que você não conheça nada, o seu conhecimento sobre astrologia é muito básico, pode iniciar. No finalzinho do curso, se você seguir todas as aulas, fizer tudo direitinho, no finalzinho do curso você sai já aprendendo a interpretar um mapa natal, tá bom? Então não perca essa chance. Bom, vamos lá, gente. Primeiro eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é a astrologia eletiva. Porque vocês veem muitos vídeos, muitos mesmo, na maioria dos canais aqui no YouTube, voltados para a astrologia natal, que é o quê? É o estudo do mapa natal com um estudo de outras técnicas de previsões, por exemplo, que usam o mapa natal como plano de fundo. Revolução solar, trânsitos, né? Trânsitos são muito populares, né? O que tem mais aqui no YouTube, quando um planeta vira a direção do movimento para o movimento retrógrado, quando um planeta ingressa num signo, por exemplo. A abordagem da maioria dos canais aqui no YouTube é de astrologia natal, certo? Então, todo tipo de análise que você fizer para entender sobre o seu mapa natal, né, as promessas do mapa natal, são de astrologia natal. Mas na visão tradicional da astrologia, nós organizamos a astrologia em ramos, né? E além da astrologia natal, nós temos outros ramos da astrologia. A horária, por exemplo, que é mais oracular, aqui no canal tem vídeos sobre astrologia horária, pergunta e resposta, a gente abre a carta para a pergunta. A astrologia mundial também tem vídeos aqui no canal, por exemplo, quando a gente faz análise do ingresso do Sol no signo de Áries, de grandes conjunções, nós tivemos uma em 2020, né, conjunção de Júpiter com Saturno, de eclipses, de lunações, de cometas, tudo isso técnica de astrologia mundial, é para entendimento de contexto coletivo, né? E temos o ramo da astrologia eletiva. Nesse ramo, que não é tão popular aqui no YouTube, nós fazemos a escolha de um momento astrológico que tenha condições ideais para que o evento que a gente realize tenha sucesso, que ele seja auspicioso, que você atinja aquilo que você vai realizar. Você pode usar a astrologia eletiva para todo tipo de evento, qualquer coisa. Vou cortar o cabelo, posso escolher o momento para cortar o meu cabelo. Qual é o melhor momento? Vou marcar um exame, posso escolher o momento. Vou iniciar os meus estudos, posso escolher o momento. Vou marcar uma viagem, posso escolher o momento. Então você pode escolher momentos pela astrologia para qualquer tipo de assunto. E esse ramo da astrologia eletiva, ele foi se formatando, se organizando a partir da Idade Média, mas ele já existia no período grego, no período helenístico, mas uma coisa mais ou menos misturada ali com a astrologia horária. As dicas, por exemplo, que eu vou passar hoje para vocês, vêm dessa época aqui do período helenístico, então existia já naquele momento, tá bom? Então é um outro ramo. Para trabalhar com esse ramo, a linguagem astrológica é a mesma, ou seja, não se altera nada em relação às regências dos planetas, né? Em relação aos signos zodiacais, as naturezas dos planetas, dos signos, quanto à triplicidade dos elementos, né? Aos modos de ação dos signos, a natureza dos aspectos, as recepções,
para trabalhar com a eletiva, então é necessário que você conheça a linguagem astrológica, certo? Uma vez alguém falou, você fala aqui no canal para quem já conhece astrologia. Gente, porque assim, se eu for falar para quem não conhece astrologia, a gente fica navegando naqueles temas de trânsito. Hoje a Lua ingressa em tal signo, hoje tal planeta entra no movimento retrógrado. A gente fica só com essa monotonia de tema no canal. Então, eu gosto de trazer outros assuntos porque a astrologia é muito rica em técnicas e a gente fica meio vazio, assim, né, para ficar observando só ingresso, aspectos do céu, certo? Para você aproveitar melhor as referências astrológicas na sua vida, é importante conhecer a linguagem da astrologia. Aí você vai desvendar num grande mundo, aí, um mundo imenso de conhecimento e vai poder aplicar aí na sua rotina, tá bom? Então, é necessário conhecer a linguagem da astrologia para trabalhar com a astrologia eletiva. Bom, viagens, né? Esse é um tema de grande interesse desde sempre, né? Lá no passado a gente tinha muitas invasões, né, de uma terra, uma civilização a outra, então muitas viagens aconteciam. A gente tem as referências, por exemplo, na astrologia, das conquistas, né, do Alexandre Magno, que foi levando ali para o mundo antigo muito conhecimento, mas, gente, viajar naquela época era muito comum. Mas a gente não vai falar aqui de astrocartografia, porque, gente, astrocartografia é um recurso de astrologia moderna para a astrologia natal, porque ela usa as posições do mapa natal. Então, não, tá? Deixa o mapa natal de ladinho ali. Uma coisa que é importante só a gente levar em consideração para tudo que a gente vai trabalhar com astrologia eletiva é se já existe a promessa no mapa natal. Então, quando a gente fala de viajar, você pode viajar para uma cidade próxima aqui, viajar de ônibus, de carro, ou pode viajar de avião para um local estrangeiro, para um outro país. É importante que o mapa natal tenha a promessa da viagem, né? E que você tenha as condições expressas no mapa natal de que em algum momento da sua vida a viagem vai acontecer, certo? Senão você escolhe momentos e a promessa não existe ali, ok? Então, vamos começar. Quando a gente resolve viajar, a gente já tem uma série de informações e fatores que a gente precisa levar em consideração sem antes entrar na astrologia, né? Então, vamos supor que você já definiu ali o dia e aí você entrou em contato com a companhia aérea, ela te deu 4 opções de voo, por exemplo, né? Está de acordo com as tarifas e tudo mais. Aí você fala, qual desses horários é o melhor para eu viajar? Bom, um ponto de partida é a gente abrir uma carta para o momento que voo sai e o local, né? Eu tô aqui na Grande São Paulo, então quando eu viajo de avião, ou eu saio de Congonhas ou eu saio de Cumbica, e não tem muita diferença de distância em termos de coordenadas geográficas de Congonhas para Cumbica. Mas eu sei que no Brasil, como é um país imenso, a gente não tem tantos aeroportos assim. Dependendo da cidade onde você mora, por exemplo, você pode pegar o voo em uma cidade de um lado ou pode pegar o voo em uma cidade do outro lado, por exemplo, né? Então, quando tem muita distância, abre a carta para o local onde fica o aeroporto, a cidade onde fica o aeroporto, tá? Abriu uma carta, abriu um mapa, você vai lá no astro.com, se você não tiver software de astrologia, e abre um mapa para a data, o horário certinho e o local onde está o aeroporto. Então, você vai ter uma carta astrológica completinha. O Doroteus Sidon, então, dá algumas dicas para a gente. Primeiro, ele fala que tem 4 pontos que são muito importantes a gente manter atenção nessa carta. O primeiro é o regente do ascendente e o próprio ascendente, a casa 1, porque a casa 1 ascendente significa o próprio viajante, tá? Então, ele diz que é importante manter atenção, olhar nessa casa. A casa 7 e o regente da 7, né, significam o local para onde você vai, né? Então, eu citei Salvador. Então, eu vou para Salvador, é o local para onde eu vou, onde a minha viagem vai acontecer, né? E às vezes, assim, você pode, por exemplo, a pessoa vai viajar para a Europa e vai passar por vários países, mas você pode marcar ali na 7 o local onde o avião vai pousar primeiro, né? O primeiro destino da viagem, tá bom? A casa 10, porque a casa 10 ela significa o objetivo da viagem, então se você for viajar a trabalho, a casa 10 ela vai significar o tipo de trabalho que você vai realizar. Se você for viajar para fechar um negócio, vai ter uma reunião, a casa 10 vai ser a própria reunião, o negócio que você vai realizar. Se você for viajar para passar férias e se divertir, a casa 10 será a sua diversão, as suas férias, né, o seu entretenimento.
E a casa 4, que representa o fim da viagem, então é o resultado final da viagem. Qual é o resultado final? Seja ele um negócio ou uma diversão, qual é o resultado final da viagem? Como que você sai, né, dessa viagem, tá bom? Então, mantenha atenção a esses 4 pontos, essas 4 casas, e aos 4 planetas regentes dos signos que estão no início dessas casas, tá? Ele diz que, já de ponto inicial, não escolha momentos em que um desses regentes esteja posicionado na casa 6 ou na casa 12, tá? Eles podem estar posicionados em qualquer outra casa, mas a 6 e a 12, e eu estenderia um pouquinho para a 8 também, não são casas muito auspiciosas. A 6 representa a preocupação e a 12 significa a perda, tristeza, né? Para a viagem, bem ruim a 12, porque ela pode significar perda de bagagem, perda do celular, perda de qualquer coisa, furto, né? Não assalto à mão armada, mas furto. Então não é muito legal ter planetas, esses planetas ali na casa 12, tá? Na verdade é legal não ter nenhum planeta, né? Então esses 4 regentes. Ele diz também que tem outros 2 pontos, né, que são importantes a gente avaliar. A condição da Lua, a fase da Lua, né? Ele diz que para realizar viagem, o ideal é que a Lua esteja ampliando a sua luz, ela esteja crescendo. Então, desde a fase nova até a fase cheia, são momentos interessantes, né? Então, você vai ter aí uns 15 dias para escolher a sua viagem durante o momento que a Lua cresce de luz, né? Depois da fase cheia, ela começa a diminuir a luz, então ela vai ficando menos visível no céu, não é muito legal. E na astrologia eletiva, a Lua é rainha, porque ela é o astro que se movimenta mais rápido, então ela dá essa tônica, esse significado do andar da carruagem, como as coisas se desenrolam, tá? Então o ideal é que a Lua esteja crescendo em luz. E o outro ponto que ele diz para a gente observar são as condições de Mercúrio, porque Mercúrio significa viagem. Você pode pensar, e Júpiter, não é Júpiter? Júpiter significa grandes distâncias, deslocamentos maiores, por exemplo, né? Mas a viagem em si, o trâmite da viagem, deslocamento de um lugar para outro, é um tema de Mercúrio. E ele diz assim que o ideal é a gente escolher um momento em que Mercúrio não esteja muito próximo do Sol. Até 17 graus, né? A gente sabe que até 8 graus de distância em relação ao Sol, antes ou depois do grau do Sol, o planeta está combusto, ele está nascendo no céu junto com o Sol, então ele não é visível no céu. E se ele tiver ali de 8 até 17 graus de distância do Sol, antes ou depois do grau exato do Sol, ele ainda está sob os raios do Sol, então ele não é visto também, ele é bastante prejudicado. Ele está nascendo um pouquinho, ou se pondo, né, um pouquinho depois do Sol, e, enfim, ele tem a visibilidade prejudicada, tá? Então, evitem esses momentos também, que Mercúrio esteja combusto ou sobre os raios do Sol, e nos momentos nos quais a Lua esteja diminuindo a sua visibilidade, tá bom? Ele diz também para você livrar tanto Mercúrio e a Lua da casa 6 e da casa 12, pelos mesmos motivos que eu já citei aqui para vocês, serem casos de preocupação. Ele diz assim que se a Lua ou um desses 4 regentes estiverem na casa 6, pode haver preocupação. O nativo pode ficar doente, se for o regente do ascendente que está na casa 6, pode ingerir algum alimento, pode sofrer algum tipo de acidente, precisar buscar médico, hospital, e isso vai prejudicar a viagem. No caso de ser o regente da casa 7 que esteja ali na casa 6, pode gerar preocupações relativas ao local, certo? Ou empecilhos. Se você vai para um local de praia para aproveitar a praia e o regente da 7 está na 6, pode acontecer fator diverso, né? Pode ter vendaval, pode chover, e daí você não consegue aproveitar a praia, ou a praia pode ficar imprópria para banho, enfim, e aí você não consegue aproveitar a praia, e muitos outros assuntos. De qual tipo? Durante a pandemia, por exemplo, os países ficaram com as suas fronteiras fechadas, os aeroportos ficaram fechados, e aí quem tinha a viagem programada para esses locais não conseguiu viajar, né? Outra situação, menos assim generalizada. Durante o ano passado, ano de 2022, Machu Picchu, que é um destino super turístico, ficou fechado várias vezes durante esse período. Várias vezes ele fechou, abriu, depois fechou de novo. Quem tinha viagem programada precisou se reorganizar, desmarcar e tal. Então, o regente da 7 na casa 6, ele pode levar a qualquer tipo de situação com o local que acabe atrapalhando aí a sua viagem.
Quando é o regente da casa 10 que está na 6, da mesma forma, o objetivo da tua viagem não se realiza. Se você vai viajar para realizar uma reunião, de repente a reunião não acontece, a pessoa com a qual você vai fechar o negócio não aparece, enfim, pode acontecer situações inusitadas, né? E aí acaba prejudicando o resultado final geral da sua viagem, né? Outra coisa que Dorotheu Sidon diz é para não escolher momentos em que a lua esteja sob os raios do sol. Então a gente falou que o melhor é quando a lua está crescendo em luz, mas evita logo depois da fase nova, porque ela ainda vai estar numa faixa de combustão, porque a fase nova acontece na conjunção de lua com o sol. Então a lua se movimenta mais rápido, ela começa a se afastar do sol, mas esses primeiros graus ainda de distância, até 17 graus de distância do sol, ela vai estar nascendo junto com o sol no céu, então não é muito interessante esse momento também, né? E ele diz que se a lua estiver crescendo e não estiver sob os raios do sol, não estiver na casa 6 nem na casa 12, a possibilidade da sua viagem ser muito bem sucedida é alta. Agora, ele cita uma outra condição que pode ajudar bastante na escolha do momento, que é você ter fortunas na primeira casa. O que são fortunas? Bom, os lotes são fortunas, e aí os dois mais conhecidos, né, o lote da fortuna e o lote do espírito, que são calculados a partir da posição dos luminares. Se um deles estiver na primeira casa, já ajuda bastante. Mas se acostume também se associar o termo fortuna para os planetas benéficos, né? Então, no caso de Vênus e Júpiter. Só que, gente, na casa 1, Vênus e Júpiter, que estejam em signos onde eles não têm debilidade, que eles não estejam virando a direção para o movimento retrógrado, né? E nem estejam combustos também, né? Não estejam muito próximos do Sol. Então, Júpiter que esteja em Peixes, que esteja em Câncer ou esteja em Sagitário, e Vênus que esteja em Peixes, esteja em Touro ou esteja em Libra, tá bom? São os melhores, as melhores posições para você ter esses dois planetas ali na primeira casa, certo? Por quê, gente? Se eu tiver Júpiter em Virgem, Júpiter em Capricórnio, né? Ou Júpiter em Gêmeos, não vai ajudar, porque ele tem pouco poder, ele tá fraco no seu benefício, né? Certo? E no caso de Vênus também, Vênus em Áries, se você tiver Vênus em Virgem, tiver em Escorpião, também não vai facilitar muito a sua viagem, ela não vai ter muito poder de benefício, ela vai estar um pouco fraca, né, enfraquecida. Agora, gente, as fortunas na primeira casa, elas facilitam a vida do viajante, né? E as fortunas na casa 7, elas facilitam a condição do local. E de repente você programa uma viagem, chega lá no local e acontece um evento que você não estava esperando. Por exemplo, você vai viajar para um local que vai ter um show bem legal que você não sabia que ia acontecer e você adora o artista. Aí você vai aproveitar aquele show. Vai ter uma exposição, vai ter alguma coisa ali, né? Aqui eu estou citando exemplos culturais, artísticos, mas pode acontecer inúmeras coisas. Por exemplo, você vai viajar para um local de mar no litoral do Brasil, e aí lá no seu passeio na praia você avista golfinhos, baleias e tudo mais, que não é uma coisa tão corriqueira, né? Por exemplo, certo? Então, gente, assim, as fortunas na 7, elas causam situações boas, ligadas ao local para o qual você está viajando. E situações boas de qualquer natureza, tá? Não é só nesses exemplos que eu dei, mas de qualquer natureza pode acontecer. Agora, não é legal de jeito algum você ter a Lua em aspecto desafiador ou conjunção com Marte ou Saturno, se um deles estiver na primeira casa. Então, se eu tiver a Lua na primeira casa, ela tiver em quadratura com Marte, ou tiver em quadratura com Saturno, não precisa ser tudo ao mesmo tempo. Se for um dos aspectos desafiadores, ou se tiver Marte ou Saturno na primeira casa em aspecto desafiador à Lua, ou Marte e Saturno em aspecto, os dois, né? Porque eles já não são portadores de benefícios, eles têm os temas mais difíceis, e eles estando na primeira casa, eles significam prejuízos para o viajante. Se estiverem na casa 7, prejuízos do local, né? Circunstâncias que acontecem com o local onde você vai ficar, que acabam prejudicando a viagem, aí de qualquer natureza também, né? Aí os eventos podem ser variados, ok? Bom, gente, quando a gente vai escolher um horário para realizar uma atividade, né? Falando de astrologia eletiva de maneira geral, nem sempre a gente consegue encontrar um momento assim, ó, 100%. Esse momento tá ótimo. Quando isso acontece, é até bem legal. Porque, gente, os eventos da vida moderna, eles são bastante limitados por horários, por dias da semana, por exemplo, né?
No caso de uma viagem, você fica limitado aos horários que a companhia aérea tiver, se você for viajar de avião, se você for de ônibus, do que a companhia rodoviária tiver. Então, tem alguns limites, né, que eles vão fechando um pouco o nosso campo de escolha. E a gente sabe que o movimento no céu não acontece tão rápido. Tirando a Lua, que é o astro que se movimenta mais rápido, os planetas não se movimentam tão rápido assim, a ponto da gente melhorar o quadro de uma hora para outra. Então, o que ajuda muito a gente na astrologia eletiva é organizar a posição dos planetas nas casas, né? Porque o movimento dos signos ao longo das casas é o próprio movimento de rotação da Terra. Então, isso aqui vai dando uma facilidade um pouco maior para você escolher entre um horário ou outro, né? E muitas vezes a gente não consegue escolher então esse horário 100%, super legal, 5 estrelas e tal. Um ou outro ponto, às vezes, pode estar em umas circunstâncias de prejuízo. Por exemplo, eu posso ter um regente da casa 7 na 6, mas de repente esse regente está recebendo um trígono de Vênus, por exemplo, ou está em conjunção com Júpiter, ou está recebendo um trígono de Júpiter. Então ele pode acabar sendo amenizado de alguma forma. Agora, não escolham nunca, gente, momentos em que um regente, algum dos regentes dessas 4 casas, esteja na 6 ou na 12 em aspecto a planetas maléficos, especialmente conjunção, quadratura e oposição, tá? Porque aí é mais difícil de aliviar o quadro, certo? Então, vocês vão precisar ter um bom senso, essa é a arte do astrólogo, fazer um julgamento adequado de todas as condições para chegar a um momento auspicioso, tá bom? E é isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo. Se você gosta do tema de viagens, ficou muito popular por questão da astrocartografia, coloca aqui nos comentários, porque esse é um tema também muito explorado na astrologia tradicional, divisão do mundo na astrologia tradicional também é bem conhecida, né? Coloca aqui nos comentários ou outros temas também que você queira ver aqui no canal, tá bom? Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir para me ajudar a divulgar o canal, pode compartilhar à vontade aí com seus amigos, chamar os seus amigos para o canal também, tá bom? Agradeço a você que assistiu o vídeo até aqui e até o próximo vídeo, então. Até mais.